Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e vamos ao assunto de hoje. Aonde vai pregar o Silas Malafaia agora? Aonde vai fazer o culto o Marco Feliciano? Estou preocupado com Edir Macedo. Agora, sem templos, sem igrejas, como é que vai arrecadar tanto dízimo, tanta oferta? E o que dizer do Valdemiro Santiago? Ele que já tinha ali falido em algumas igrejas, agora tendo as portas fechadas da sua igreja, vai ficar difícil. Também me preocupo muito com a Agenor Duque, acostumado com templos lotados, agora tendo que mendigar o pão por conta da falta de oferta, da falta de dízimo, porque a igreja vão ser fechadas. As igrejas vão ser fechadas, Aquias? Como isso? Segundo eles mesmos, o presidente Lula ia mandar fechar as igrejas se vencesse as eleições. Lula venceu as eleições, estamos com 1 mês e 6 dias do governo Lula e até agora eu não vi manifestação nenhuma do Silas Malafaia, do Marco Feliciano, do Edir Macedo, do Agenor Duque ou do Valdemiro Santiago falando sobre suas igrejas fechadas, falando se vão viajar, se vão pedir asilo político, se vão fugir para outro país, já que o comunismo invadiu o Brasil. Eles diziam, ouvi falar muito dentro das igrejas que o comunismo ia invadir o Brasil, que o Brasil estaria perdido na mão do Lula, que ia acontecer assim atrocidades. Teve um pastor que disse que se o Lula vencesse, a porta do inferno ia se abrir, ia acontecer uma catástrofe no Brasil, que a profecia ia se cumprir. Outro disse ainda que o comunismo ia invadir tão grande as nossas propriedades que ninguém ficaria salvo dentro de suas casas, que iriam invadir, arrombar o seu sítio, a sua chácara, a sua casa, porque comunismo não prevê propriedade privada. Tudo isso no emaranhado de mentiras, acusações e muito papo dentro das igrejas. E hoje, o Silas Malafaia não veio na televisão pedir desculpa, principalmente o Marco Feliciano, que falou que o Lula ia fechar as igrejas. Inclusive, o PT, o Partido dos Trabalhadores, entrou na justiça para o Marco Feliciano provar que o Lula ia fechar a igreja e que tinha dito alguma coisa. Mas se eles diziam com toda a força que o Lula ia fechar as igrejas, tinham convicção disso, assim que o Lula ganhou, era no mínimo para eles terem feito as malas, se preparado para esta guerra santa que eles estavam alardeando, estavam profetizando. Não fizeram nada, não fizeram cultos em prol de grana para tentar ir embora do Brasil. Não vi eles tentando arranjar passagem para ir para uma das suas filiais, já que a Assembleia de Deus tem filial em todo lugar do mundo, quase em todo. E também ali não vi o Silas Malafaia fazer esse movimento da Vitória em Cristo, nem o Edir Macedo, que tem tanta igreja, que já foi expulso até de um país aí africano. Não vi eles se movimentarem, se prepararem para o fechamento das igrejas. Não era verdade o que vocês estavam falando então nas igrejas? Quer dizer que não era verdade? Quer dizer que o que o Marco Feliciano estava falando era mentira. Então ele usou a igreja para mentir. Os assembleianos e pastores da Assembleia de Deus mentiram então dentro da igreja? E vai ficar por isso mesmo? Você, membro de igreja, vai fingir que eles não falaram isso? Vai fingir que não falaram que as igrejas iam ser perseguidas? E que o cristianismo ia estar destruído? Não falaram vocês, então, que agora era o candomblé, era a umbanda, era a quimbanda, era o diabo que ia ocupar tudo e aí a sociedade estava perdida? Não foram vocês que fizeram jejuns e orações pelo Bolsonaro contra o Lula? Por que não foram embora do Brasil? Por que não se mandaram, já que as igrejas serão fechadas? Eu não vi nenhum habeas corpus ainda do Silas Malafaia, do Marco Feliciano, do Valdemiro, do Edir Macedo, do Agenor Duque, dizendo o seguinte: olha, entramos aqui com o HC pedindo já ali, antes que aconteça, o HC é sempre para isso também, que é o seguinte: olha, uma medida protetiva para que o Lula não feche nossas igrejas. Não vi. Sabe por que eu não vi? Porque era uma patifaria do seu Silas Malafaia.
que mentiu, entre outras coisas, que o Lula tinha dito que o político tinha que mentir mesmo. Ele usou um trecho do Flow, onde o Lula deu entrevista, eu assisti ao vivo, de que o Lula tinha dito que ele mente e mentiria de novo. Pegou um trecho da frase onde o Lula dizia que o Bolsonaro tinha dito tal coisa quando queria se livrar ali sobre a visita às venezuelanas. Então tudo isso é um emaranhado de coisa que o crente deve se perguntar. Cadê as igrejas fechadas, crente? Você está pregando aonde? Você está congregando onde? O comunismo ia entrar, ia fechar as igrejas. Não é? O Lula ia ganhar, então as igrejas não iam ter vez. Você está continuando indo para os teus cultos? Eu quero perguntar se alguém da Igreja Batista teve a sua igreja lacrada, fechada pela Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, algum exército, alguma parte do exército chegou lá, das Forças Armadas, na tua igreja e lacrou ela. Não aconteceu isso? Quando será que vai acontecer? Vocês estão assim esperando que a coisa aconteça? Porque não estou vendo nenhuma contrapartida dos seus líderes. Era para eles estarem pedindo ajuda, era para eles estarem alardeando, porque as igrejas vão ser fechadas. E você da Assembleia de Deus está fazendo culto aonde? Está fazendo escola dominical aonde? No teu quintal, no teu sítio? No pátio da tua casa? Você está fazendo nas igrejas? Aonde está você, adventista? Que alguns adventistas também diziam que o negócio, a perseguição, ia ser total, mesmo conhecendo de profecias como conhecem. Era para se mancarem, para criar vergonha na cara. Aonde estão vocês fazendo o culto, Igreja Batista? Vocês estão fazendo o culto aonde, Quadrangular? Ou meus amigos da Igreja Cristã, estão fazendo o culto aonde? Vocês, meus amigos da Igreja Pentecostal, estão fazendo o culto aonde? Dentro de igreja? Está aberta? Está funcionando? Normal. Então era mentira, não é? As igrejas precisam parar de divulgar fake news. Os membros da igreja precisam entender que foram usados como massa de manobra, que foram usados como gado para acreditar na mentira de Jair Bolsonaro sobre um monte de coisa. Na mentira de alguém que queria se agarrar ao poder. E me chamou a atenção muito a notícia de uma metrópole dizendo que o pastor matou as carpas lá do espelho d'água do Palácio da Alvorada para recolher todas as moedas que as pessoas lançavam lá. Não deixou uma moeda sequer. Tudo em nome do benefício para a igreja. Aonde está? Eu pensava que o menino ia ficar muito pobrezinho, o Silas Malafaia, porque o Lula ia vencer, poxa vida. Então, já que as igrejas... Porque o que é um pastor? O pastor recebe dinheiro da igreja. O pastor recebe salário da igreja. É ou não é isso? Porque na minha igreja o pastor é assalariado. Agora, na minha igreja, apesar de ter todos os defeitos, na minha igreja o pastor é assalariado, tem um salário, né? E não pode ser dono de igreja. A igreja é uma organização que tem pessoas que entram de 4 em 4 anos, tudo muda. Mas e o que dizer das igrejas que têm dono, como a do Valdemiro, como a do Silas Malafaia, que ele é o dono da igreja, o Edir Macedo, que é o dono da Universal, o Agenor Duque, que é dono da igreja dele. O que falar desses pastores? Por que eles não saíram a favor da democracia, ao invés de estar divulgando a passeata para Jesus, mas para o Bolsonaro? Ao invés de estar nas motocicletas, usar a marcha para Jesus para ser marcha para o Bolsonaro. E o pastor Hernandes está fazendo culto aonde, pastor Hernandes? Dentro da sua igreja, dentro do seu banheiro, no seu escritório, ou está dentro da igreja? Não foi lacrada, não? Está esperando o quê para pedir perdão? Pastor Silas Malafaia, o Edir Macedo, Marco Feliciano e todos os outros que apoiaram Bolsonaro e divulgaram fake news, compartilharam fake news, curtiram fake news sobre religião, deveriam pedir perdão ajoelhado no milho dos adventistas, dos metodistas, dos batistas, dos assembleianos, de toda a comunidade evangélica, porque mentiram na cara dura. Se apropriaram da palavra de Deus como se fosse algo da sociedade privada. Privatizaram o nome de Jesus, privatizaram a Bíblia e aí podem negociar o que quer que seja. É uma vergonha. A gente está aí 1 mês e 6 dias do governo Lula e ninguém fala nada. Parece que todo mundo esqueceu. Como é que é?
Está esquecido agora? Vão fingir que não houve isso? De que não aconteceu isso? De que vocês não falaram isso? De que não divulgaram fake news? De que não amedrontaram o povo de Deus? O Silas Malafaia foi um torturador dos evangélicos, falando coisas absurdas, falando que nós íamos estar entregue, né? O maligno ia tomar conta, de que as coisas não iam acontecer porque você estava colocando alguém que não era comprometido com a palavra de Deus. Veja, comprometido com a palavra de Deus para ele é o Bolsonaro, que deixou 700 mil pessoas morrerem, que só falava de arma. Na sua boca só tinha palavrão, imoralidade, sacanagem, vulgaridade. Os filhos dele, até, de acordo com o senador Cajuru, usaram cartão corporativo para, inclusive, em casa de prostituição. Essa é a família perfeita? É essa família que falava em nome de Deus? Ou é oportunismo de pastores? Os pastores deveriam pedir perdão, ajoelhado no milho. E se acreditam em Deus, deveriam se penitenciar dentro da igreja e falar de púlpito o que eu menti, por que eu errei, por que eu fiz uma coisa dessa, induzindo a população para votar em quem eles queriam. Porque em quem eles queriam votar, dava lá o cargo no Ministério da Educação para pastores. Não é negociar propina por barra de ouro, por impressão de Bíblias. Quer dizer, não dá para a gente fingir que essa coisa não aconteceu. Não dá para a gente simplesmente passar despercebido e falar, não, aconteceu nada, aconteceu sim. Eles fizeram o que fizeram. Senhoras e senhores, esmaga no like, participe do Critica Brasil. Olha, Turquia e Síria contabilizam mais de 2.400 mortos em decorrência do forte terremoto que atingiu a região. Eu vi uma vez esse mesmo Marco Feliciano, que é sabotador da igreja, da fé alheia, dizendo que a África era pobre daquele jeito e sofria terremotos por causa da religião, que estava entregue aos demônios, à macumba, à religião africana. Vocês lembram disso? Do que ele falou? Você vai dizer a mesma coisa da Turquia? Dos islâmicos? Porque está tendo essa atrocidade lá. Gente, as pessoas parecem que não entendem, não se sensibilizam. É a natureza. Acontece, inclusive, terremoto nos Estados Unidos. Em vários lugares acontece terremoto. E aí, ele disse o seguinte, que é por causa da religião que eles são pobres. Ué, mas se aqueles que têm religião são pobres, o que dizer daqueles que negam a existência de Deus? Marco Feliciano sempre acusa os comunistas. Ué, o que dizer da China? Segundo o país mais rico do mundo, e o país mais rico do mundo em questão de população em comparação com os outros. A China bomba na economia, riquíssima, né, em arma, tecnologia, em dinheiro. Mas qual é a religião da China? Não é a religião do Silas Malafaia, não é a religião do seu Edir Macedo, nem do seu Marco Feliciano. Eles querem tudo colocar sobre religião. Querem que a religião esteja acima do bem e do mal. É por isso que ficavam contra as medidas de proteção, dizendo que aquilo era algo espiritual, quando na realidade estavam apenas ali preocupados com a oferta e o dízimo que ia diminuir. Esse povo não se arrepende. Não se arrependeram do mal que fizeram. Sabe por que não se arrepende? Porque são como aqueles sepulcros caiados que Jesus dizia, são hipócritas. E os hipócritas nunca acham que estão errados. Olha, gente, esmaga nesse like, se inscreva no canal. Olha, deixa eu ver algumas notícias aqui. PT pede a justiça. Isso aqui eu acabei de falar para vocês aqui. Foi quando o PT entrou na justiça para fazer com que o Marco Feliciano provasse que o Lula tinha dito que ia fechar as igrejas. Olha, já são mais de 3.000 mortos contabilizados e feridos na Turquia. Infelizmente o número vai passar disso porque tem escombros e tudo mais. O presidente da Turquia declara uma semana de luto nacional após terremoto. Nossa total solidariedade e nossos sentimentos às famílias da Turquia, aos turcos. Eu estudei com amigos turcos, tinha amigos, né, um dos meus melhores amigos era turco, islâmico, e eu respeito muito a religião das pessoas. Eu não vou dizer que as coisas, atrocidades acontecem porque ela é da religião tal e fulana de tal.
As coisas acontecem porque acontecem. E muitas vezes acontecem porque o ser humano de um modo em geral, destrói a natureza, mexe com o nosso bioma, mexe com a camada de ozônio, faz tudo pior, suga até onde não pode da nossa terra. Fiquem com Deus. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. Compartilhe esse vídeo para muita gente. Tchau, pessoal. Grande abraço.